Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Debate Unibrasil. O tema de hoje é como emagrecer de forma correta. Muitas pessoas sofrem para perder peso e muitas vezes não conseguem mantê-lo. De acordo com uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulgada em março deste ano, existem mais pessoas no mundo acima do que abaixo do peso. Muitas pessoas querem perder peso, mas não sabem como. E para essa conversa, eu recebo dois especialistas. A Eudilceia Ravazani, ela que é especialista em nutrição clínica e também é professora no curso de nutrição aqui do Unibrasil. Tudo bem, professora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Só fazendo uma correção, é Edilceia. Edilceia. Edilceia, né? Que bom, professora. Muito obrigado também pela participação aqui, né? E também um outro convidado, né, que topou conversar conosco, foi o professor Ricardo Martins, ele que é mestre em Educação Física e também é professor no curso de Nutrição e também Educação Física no Unibrasil. Tudo bem, professor? Tudo bom, tudo bem. Eu sou doutor em Educação Física. Doutor em... Desculpe, doutor, né? Isso. Desculpe. E agora, para iniciar o nosso bate-papo, né, professora, a obesidade, né, ela pode desenvolver já na infância? Existem graus de obesidade, professora? Sim. Vejam, a obesidade, ela tem atingido crianças já nas menores idades, né? Isso é um fator muito preocupante em relação à saúde pública, porque quanto mais cedo a obesidade se instala, ela pode progredir durante o restante da vida, né, e com maior dificuldade aí para que a pessoa possa ter um sucesso na perda de peso. Em relação aos graus de obesidade, existem sim, né? Nós temos um indicador que é muito utilizado, que é o índice de massa muscular, que é o IMC, acho que muita gente conhece e possivelmente já tenham até calculado o seu. Ele classifica a obesidade em 3 graus, né? Grau 1, grau 2 e grau 3, respectivamente, relacionado à gravidade, então, da obesidade. Qual seria o grau 1, grau 2, grau 3? A senhora pode explicar? Então, nós temos alguns níveis em relação a esse índice, ao IMC, onde a pessoa que se encontra em um IMC de 30 a 35, ele é considerado com obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3. É um cálculo que é realizado considerando o peso em relação à altura ao quadrado. Agora, podemos considerar a obesidade como sendo uma doença ou não? Podemos sim. Uma doença, e a gravidade da obesidade é que, em geral, ela acaba afetando, comprometendo o indivíduo em relação a outras doenças também. Então, outras doenças que são chamadas de comorbidades, elas podem vir junto com a obesidade. Agora, quais as principais recomendações para o controle no excesso do peso, professora? Bom, nós temos dois fatores importantíssimos em relação ao controle da obesidade. Primeiro, né, a gente tem a alimentação, né, que é um fator que pode estar determinando ou não, né, o acúmulo de peso, e a atividade física, né, que o professor Ricardo pode falar com muito mais propriedade do que eu. Agora, quais são os exercícios, professor, recomendados aí para a pessoa que, né, de repente percebe, né, que está acima do peso e de repente não, melhor dizendo, quer reduzir o peso com exercícios físicos? Se a gente for parar para pensar, a gente não vai ter o exercício ideal para a perda de peso. Cada exercício vai ter uma característica diferente, existem pessoas que têm limitações que o impedem de fazer um ou outro tipo de exercício. O ideal é a gente pensar em duas coisas: o efeito agudo do exercício, nessa redução do peso, né, que seria o gasto energético que o exercício pode causar enquanto está sendo realizado, as secreções hormonais que o exercício pode causar, que tem uma ação de redução de peso, né? E o efeito crônico desse exercício em outros fatores, como, por exemplo, o aumento da massa muscular, que acaba se refletindo no aumento do gasto energético, mesmo em repouso, o que a longo prazo também ajuda no controle de peso corporal, né? Se eu fosse indicar uma atividade, né, principalmente para quem tem excesso de peso, quem sabe a musculação seria uma das melhores opções, tendo em vista todos esses fatores, porque é uma atividade que, dependendo da forma como é executada, gera um grande gasto energético, né,
enquanto está sendo realizada. Ela propicia o aumento da secreção desses hormônios que são lipolíticos, né, que é o efeito de ajudar na quebra de gordura, e por consequência ela também vai aumentar a massa magra, a massa muscular desse sujeito, o que a longo prazo faz com que a redução da gordura corporal seja auxiliada também. Agora, é importante que essa pessoa seja auxiliada por um profissional, por um professor, até mesmo de educação física, até mesmo personal training, para que não ocorra nenhum incidente, né, no excesso ali nos exercícios. Sim, principalmente pessoas que estão com um nível de obesidade bem elevado, o próprio sobrepeso acaba causando algumas restrições contra a prática de exercícios físicos. É bem comum a gente ver que as pessoas, quando estão com sobrepeso, buscam geralmente atividades relacionadas a caminhada, corrida, ciclismo ou coisas desse sentido. A corrida, por exemplo, para quem tem um excesso de peso corporal, pode trazer alguns transtornos. Para quem está muito acima do peso, o impacto gerado pela corrida com sobrepeso pode, quem sabe, a princípio não ser a melhor das opções. Não estou falando que a pessoa não pode correr ou não pode caminhar, mas quem sabe num início, para quem é sedentário e está com sobrepeso, existem opções mais viáveis, mais seguras. Então passar por uma avaliação sem médica. Dúvida. Quem sabe, a avaliação médica ela é primordial, independente da nossa condição física, né? Não é só porque está com sobrepeso que a avaliação é importante. Mas passar pelo crivo de um profissional da educação física para, junto com o profissional da nutrição, que vai prescrever dieta, selecionar a melhor atividade para a sua condição. Mesmo quem tem restrições mais graves, como, por exemplo, problemas articulares e tudo mais, pode ainda ter uma atividade sendo executada de forma segura e que vai conseguir fazer com que ele chegue no objetivo que ele deseja. Agora, falando um pouco da dieta, professora, existe, além da dieta, existem outros tratamentos para se reduzir, ou até mesmo para que a pessoa, né, saia da obesidade, né, para que perca quilos, ou melhor dizendo, peso, né? Sim, vejam, eu acho que o professor Ricardo até concorda que a gente não pode pensar só em melhorar a alimentação, o aspecto alimentar, sem uma atividade física, e não dá também para pensar na atividade física sem o controle alimentar. Então, a senhora diria que os dois são aliados? Os dois são aliados, fortemente aliados em relação a essa redução de peso e principalmente manutenção. Eu diria até que a atividade física ela tem um impacto muito importante no aspecto de manutenção dessa perda de peso, né? Uma vez que o indivíduo aprendeu a se alimentar e ele teve então uma mudança alimentar e isso refletiu numa perda de peso, a atividade física tem um papel fundamental aí na manutenção desse peso. Mas você falou em relação a outros tipos de tratamentos, né? Quando nós temos um grau de obesidade que passa dos 35 IMC, e o indivíduo ele apresenta algumas comorbidades, ou ele é um hipertenso, ele é um diabético, ele tem algumas outras doenças associadas, e a dieta, o indivíduo não teve sucesso em relação à dieta, ele tem sim uma indicação médica e de um nutricionista, de um psicólogo, ele precisa passar por uma equipe para ele ter uma indicação de uma cirurgia, a cirurgia bariátrica, né? A cirurgia de redução de estômago, que pode então favorecer essa perda de peso. Se o indivíduo tem uma restrição, um IMC acima de 40, ele tem sim essa indicação, mesmo sem as comorbidades. Agora, muitas pessoas então, elas acabam recorrendo a essa cirurgia e ainda continuam com os mesmos hábitos. Exatamente. Adianta de alguma forma fazer? A gente sempre comenta com alunos, né, que a cirurgia ela não é feita na cabeça do indivíduo, né? Então a gente precisa ter mudanças. Qualquer indivíduo que faça, que exista a necessidade de realizar a cirurgia, ele mesmo assim, ele precisa ter um acompanhamento o resto da vida dele com um nutricionista e ele precisa estar engajado numa atividade física para que ele tenha então uma resposta positiva em relação à cirurgia. Nessa parte do exercício até, eu falei muito sobre os aspectos fisiológicos do exercício, mas existe um aspecto comportamental que o exercício traz também, que ajuda nesse controle de peso, né? Que é a partir do momento que a pessoa se engaja num programa de atividade física e começa a se identificar com aquilo, a manutenção do peso dela é um fator para ela continuar conseguindo fazer a atividade. Então,
É bem comum o pessoal se identificar, por exemplo, depois que tem uma perda razoável de peso corporal, se identificar com uma atividade de ciclismo ou uma atividade de corrida, já que agora está mais leve e consegue fazer isso. Então ela meio que se obriga a fazer a manutenção do peso para conseguir continuar correndo. Porque se ela voltar a ter ganho de peso, a engordar, ela já não vai conseguir mais correr. Então o exercício passa a ser um fator que interfere no comportamento alimentar da pessoa, não sobre o aspecto fisiológico, mas sobre o aspecto do comportamento. Eu preciso manter o peso para eu conseguir me manter correndo, porque se eu engordar eu não consigo mais correr. Então Agora, tem esse aspecto também. Agora tem muitas pessoas que, né, em datas comemorativas, né, até mesmo Natal, Ano Novo, e acabam deixando aí a dieta, até mesmo os exercícios físicos, né, e voltam novamente com o peso, né, ficar acima do peso, né. Eu sempre falo para os meus alunos assim que não importa tanto o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, mas o que você faz entre o Ano Novo e o Natal. Então, 20, 30 dias de uma dieta mais relaxada não vai interferir em nada se os outros 11 meses e meio do seu ano você está se cuidando. Então, épocas festivas, se forem épocas extraordinárias, não vão influenciar em nada no comportamento. A questão é que não é a exceção. Qual é a regra? O que você faz como regra? Exceções até não são mal vistas. Eu acho que é importante a gente se dar a condição, se dar o direito de, às vezes, extrapolar um pouquinho, deixar, às vezes, de fazer exercício e tudo mais. Só que isso não pode virar regra. Isso tem que ser sempre exceção. Agora, qual seria o ideal, né, no quesito exercícios, né? Quantas vezes ir à academia, ir fazer exercício, correr, né? Teria um ideal? Não tem. Não existe uma regra geral para isso, né? De novo, tem que passar pelo crivo de um profissional de educação física para que todos os aspectos sejam levados em consideração para você escolher qual é a melhor atividade, a intensidade, o volume e tudo mais. Um erro bem comum é se acreditar que quanto mais exercício, melhor. Esse é um equívoco bem comum, né? As pessoas, às vezes, no anseio de perder rápido o peso, acham que quanto mais tempo eu ficar na academia, mais eu estou perdendo. Isso não é verdade. Hoje a gente sabe que programas que utilizam 15, 20 minutos 3 vezes por semana são tão eficientes quanto os programas que usam 2, 3 horas diariamente, né? Quem sabe a palavra de ordem hoje na atividade física relacionada à perda de peso é a intensidade do exercício e não o volume. Agora, a questão aí do exagerado, né, os exercícios exageradamente, ou até mesmo atividades, né, pode trazer danos à saúde? Pode, exatamente isso. Ao contrário do que a gente imagina, não é como você está fazendo, né? Ou melhor, o como é importante, mas o quanto se faz traz mais prejuízo até do que como se faz. Se você faz uma atividade de alta intensidade, que até tem bastante carga e tudo mais, mas você faz isso de maneira controlada, com a técnica correta, deixando os intervalos corretos para você se recuperar para a próxima sessão, essas grandes cargas, essa alta intensidade não vai trazer nenhum risco. Agora, às vezes um exercício leve e moderado, feito de forma exagerada todos os dias ou várias vezes por dia, o que acontece às vezes de alunos que fazem 2, 3 sessões diárias de exercício na ânsia de perder peso, esse volume exagerado é mais prejudicial do que você trabalhar com mais intensidade. Então, hoje o foco está muito mais na intensidade, na qualidade do exercício num curto espaço de tempo, do que simplesmente no volume de exercício que você está realizando. Agora, professora, eu queria só fazer um comentário, né? O professor Ricardo colocou que as pessoas costumam pensar, né? Quanto mais exercício eu fizer, mais eu vou perder. E tem uma questão na alimentação que às vezes é até o contrário, né? Quanto menos eu comer e quanto menos vezes no dia eu comer, mais eu emagreço. Isso que eu iria comentar. Algumas pessoas acabam, né, aderindo à dieta da fome, né? Deixando aí de almoçar, exatamente. Optando pelas então a gente precisa, cereais, né? A gente precisa Esse escolher bem os alimentos. Não, esse não é o melhor caminho. A gente precisa manter um ritmo alimentar, né? Nós temos assim uma recomendação e já estudos que demonstram, né, que se eu faço de 5 a 6 refeições, eu mantenho meu metabolismo acelerado e isso faz com que eu tenha uma perda de peso, um sucesso na perda de peso. É diferente do que se eu diminuo a minha alimentação e reduzo e passo a não me alimentar, faço 2 refeições, achando que se eu excluir, né, e eliminar algumas refeições, isso vai fazer com que eu acabe perdendo peso. Muito pelo contrário, né, o organismo ele vai fazer ele vai pensar de uma forma diferente, né, do que a gente esperaria, ou que a gente espera, e ele vai tentar se preservar e ele acumula. Então ele acaba acumulando gordura na intenção de manutenção.
né? Eu preciso me preservar, então eu acumulo peso e isso faz com que a pessoa acabe, então, ganhando peso, sendo que ela gostaria de perder. Sei que o nosso tempo é curto aqui, mas existe uma alimentação ideal no período da manhã, no período da tarde, no período da noite, para aquelas pessoas que queiram, né? Existe, mas como o professor Ricardo colocou, a gente precisa avaliar o indivíduo, né? A nutrição, ela trabalha o individual, tá? Mas, em linhas gerais, né, a gente precisa manter, então, de 5 a 6 refeições no dia, sendo que o café da manhã, almoço e jantar são refeições que a gente precisa ter um volume maior de alimentos, né, com lanches entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o jantar e após o jantar, dependendo do número de refeições que cada indivíduo então vai optar por fazer. E também a gente tem muita relação com os hábitos, né, do dia do indivíduo. A gente não pode interferir também em alguns hábitos, tornando, às vezes dificultando a alimentação dele. Tá? Então a gente tem, lógico, que redução de gorduras, né, de frituras, vão ser imprescindíveis, optar por alimentos mais saudáveis, naturais, do que alimentos industrializados, que é um grande erro hoje em dia da população, né, achando que, nem você disse, vou comer uma barrinha de cereal, né, porque estaria suficiente, seria o adequado. A gente tem que avaliar qual é a concentração calórica dessa barrinha de cereal, qual a composição dela, e se isso não está me trazendo mais calorias até do que se eu estivesse escolhendo um outro tipo de alimento. Tá certo, então o nosso tempo é curto aqui, né? Infelizmente passou tão rápido, né? Uhum. Tenho certeza que daria para esclarecer mais dúvidas, Com né? Ou certeza. até mesmo alguns equívocos, né? E muito obrigado pela participação dos senhores aqui. Até uma Eu próxima que agradeço. oportunidade. Obrigado a você. Até mais. E o Debate Unibrasil fica por aqui. Se você perdeu algum de nossos programas ou quer acessar toda a programação da TV, acesse aí o nosso canal no YouTube ou TV Campus Unibrasil. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.